Muito bem, boa tarde, ao final de tarde dessa segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Nós somos a Allium Sociedade Médica e a Allium, o banco de todos os médicos. Eu me chamo Solomon von Heckelstein, sou responsável pela administração e dos nossos, do nosso capital aqui. Nós somos a organização, a única sociedade que investe o capital dos médicos, buscando, obviamente, fugir dos bancos, das instituições bancárias e buscando, assim, a melhor qualidade de vida para os associados. Estamos no mercado desde 2018, pegamos ali o início do governo do senhor presidente Jair Bolsonaro. O que segue agora é uma análise, um voo panorâmico desde o primeiro governo, onde eu vou fazer um comparativo, uma explanação desde o primeiro governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e como foi o desenvolvimento da Bolsa de Valores, que representa aí o desenvolvimento financeiro dessa república, que é o Brasil. Como foi o desenvolvimento durante o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro e o que se pode aguardar, visto que o Partido dos Trabalhadores não emitiu de uma forma irresponsável o plano de governo. Quer dizer, o Brasil acabou comprando uma, um governo sem um plano. Ele vai entrar e vai, sem dúvida nenhuma, improvisar, a menos que possua isso escondido, que não teria lógica ele possuir o plano de governo e não ter mostrado. Dessa forma, só resta acreditar que será um improviso, já que nem os ministros, por exemplo, de Finanças, ele determinou. O que ele determinou é que haverá mais ministérios, como é de costume desse tipo de governo. Dessa forma, vamos iniciar a nossa viagem histórica para que a gente possa compreender o que vem pela frente. O que eu fiz foi, em paralelo, a explanação e a comparação, visto que a maior parte dos sites, quando você vai buscar reportagens, vem com informações falsas, de fato. A maior parte delas, você vai ler, se você pesquisar aí sobre o mercado, você vai ler e comprovar que todos dizem que o Luiz Inácio Lula da Silva, teve melhor desempenho do que o senhor Jair Messias Bolsonaro, o que é uma mentira. Qualquer um desses sites, eu verifiquei a maior parte dos sites, você pode fazer isso por si só, e é até justo que você faça isso, você verificará essa informação. Eu vou desmenti-los. Aliás, nós vimos nessa eleição como a mídia atua de maneira suja durante toda a eleição e durante todas as informações que elas emitem. Vamos lá. No mandato de Lula, ele vai herdar a Bolsa de Valores do senhor FHC, Fernando Henrique Cardoso, por volta, né? Estou falando do índice Bovespa, que é o apanhado das maiores empresas. Eles têm um índice onde eles escolhem as empresas e ali, obviamente, commodities e tal, tem uma certa política. Eu explico isso num áudio sobre como é formado o índice. Caso alguém precise, depois eu mando o link para a gente não perder muito tempo explicando que é o índice Bovespa, mas em resumo, ela reflete a economia do mercado nacional. Então, herdou-se do Fernando Henrique Cardoso a bolsa de valor, o índice, já que cada uma empresa tem um desenvolvimento individual, mas no conjunto da economia nacional, vamos falar por pontos. Então, mentalize um jogo onde iniciamos ali, herdando do Fernando Henrique Cardoso, 10 mil pontos. Estávamos ali em 10 mil pontos, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele herda. Nesse momento, ele inicia os seus projetos principais de habitacionais, né? Então vai ter um boom de commodities, que é o que você escuta, às vezes não entende. Por quê? Ele vai começar a usar commodities para a construção. Então, todas as empresas ligadas a esse setor, entre as 5 maiores valorizações, você vai ter Usiminas, Gerdau e CSN, que são cimento, ferro e... Perdão, cimento, ferro e... cimento, ferro
e os commodities relacionados que vai à produção de petróleo, que é a produção de asfalto. Isso, então, você vai ter os ativos que vão fazer subir, elas vão explodir, assim, vão começar a render muito. Os números específicos disso, a CCR, ela subiu a 1.806%, a Usiminas 1.519%, Usiminas, né? A Gerdau 886%, Siderúrgica Nacional 756%, e o Banco do Brasil, que fazia a orquestração junto com o BNDES, através do BNDES, né? Ele é um dos agentes que soltam o dinheiro, 740%. Quando a gente fala de boom, de commodities, foi exatamente isso. Então, baseado em construção, então todos aqueles projetos habitacionais, muitos deles até ruíam durante o caminho. A gente está falando disso, mas não quer dizer que foi um projeto funcional. Eles iniciaram as construções, está aí o maior exemplo, assim, de maneira racional, essa é uma explanação racional. Eu vou tentar não colocar a emocional, mas racional, e também como cidadão brasileiro. Por exemplo, a gente tinha ali a situação da transposição do Rio São Francisco, não terminado na obra dele, mas que tudo foi superfaturado. Tem que lembrar disso. Porém, comprado. Lembrando que todas as construtoras, a maior parte das construtoras, vou dar um exemplo mais clássico que você vai lembrar, Odebrecht, completamente submersa em corrupção. Todo o governo do ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi submerso, né, em corrupção. Porém, estamos tratando de números, então ele herda em 10 mil no primeiro governo, lá 2002, ele vai alcançar em 2010, vamos lá aqui, primeiro governo, 2006, ele sobe de 10 para 39 mil pontos, então são 29 mil pontos de crescimento graças a esses projetos. Houve uma ascensão? Sim, de 29 mil pontos. Ok, e aí vamos para o segundo governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, no segundo governo petista, o setor de consumo ganhou mais relevância entre as ações mais valorizadas, novamente impulsionado por programas sociais aí de transferência de renda. Exemplo disso, o Bolsa Família. O interessante é que você vai ter como grandes altas, né, a fabricante de cigarros Souza Cruz e a cervejaria Ambev. Guarda para vocês as informações. A varejista de moda Renner foi a 8ª maior valorização do período. O período também foi marcado por bons desempenhos de ações de commodities e infraestrutura, como empresas de energia elétrica, como a Companhia de Transmissão Paulista, que é agora ISA CETEP, né? Então, nós vamos ter novamente CCR com mais 1.800 pontos, Usiminas novamente com 1.509, e aí entra Souza Cruz, 223 pontos, Siderúrgica Nacional, 198% de crescimento, perdão, a TRPL4, que é a Paulista, 186% de crescimento. A mineradora, aí a gente vai lembrar MMX Mineradora, que era também outra empresa aí vinculada ao governo, com grandes escândalos de corrupção, que era do senhor Eike Batista, 181%, e a Ambev com 181% de alta. Essas são as empresas mais beneficiadas com o governo Lula 1 e 2. No governo 2, os índices, né? Então ele vai sair lá então havíamos alcançado 39 mil pontos, ele sobe mais um pouco, vai bater em 70 mil pontos. Então, de 39 mil, sobe para 40 mil praticamente, sobe mais 30 pontos. Nesse é o governo. Saiu de 10 mil no governo FHC, medíocre, para 70 mil pontos no final do Lula. Quando vem a Dilma, ela cai, volta para 40 mil pontos. Não vou tratar da Dilma aqui, vou falar o comparativo com o Lula. Então, a Dilma herda aos 71 mil, vai morrer lá 40 mil, outro governo catastrófico para o Brasil, do ponto de vista econômico. Como nós temos aqui a média, vai entre 35 e 70 anos, mais ou menos, os associados todos vivenciaram esse período. Logo, sem novidade, todos viram isso. Dessa forma, nós vamos ter aí
o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que vem, vamos lá, deixa eu acertar aqui minha planilha, ele vai pegar o governo em 2019, né? 2019. Então, em 2019, nós vamos ter ali, aqui, ele vai herdar, aqui, a Bolsa de Valores em 84 mil pontos. Nós tivemos o governo Temer, também soltou bastante, liberou fundo de garantia, você teve alguma... O governo Temer era o vice do PT, né? Então, praticamente é a mesma coisa. Ele vai herdar 84 mil pontos, já que ele liberou o consumo, foi bem alto, aí teve aí Magazine Luiza explodindo de vender, né? As ações assim, crescendo acima de 1000%. Ele herda em 85 mil pontos. Ele vai subir, mas eu vou fazer a análise mais detalhada aqui. A ação que mais valorizou foi a PetroRio, que é a PRIO hoje, que é a ex-PetroRio, mas agora é chamada de PRIO, empresa de exploração de petróleo, que no primeiro ano de governo ela adquiriu o campo de Frade, lá na Bacia de Campos, e subiu 1.232% desde 2019. A segunda foi a Positivo, fabricante de computadores, então também subiu ali. A mais recente escalada de juros básicos passaram de 2% para 13,75%, o que pode ter alterado o ranking das empresas mais valorizadas. Entre as 5 primeiras estão 2 bancos, BTG e o Banco Pan. Então nós temos aí, vamos lá, no governo primeiro, né, e por enquanto único, PRIO, que agora é ex-PetroRio, sobe 1,271%, Positivo 513, BTG 343, Banco Pan 277 e Eneva 268% e 18%. Ok? Aí ele vai pegar a Bolsa de Valores em 2019, início de 2019, e ele vai elevar de 77 mil pontos até 50 mil pontos, a 127 mil, chega a ser, então ele sai de 70 mil, 77, perdão, 80 vamos colocar, e vai até 130, são 50 mil pontos. Isso, sem governabilidade, ele leva isso daí. Nós tivemos aí o episódio, óbvio, Covid, final, esse último ano, desde novembro, guerra, então ela vai recuar para 115 mil pontos, e temos aí, então, numa média, ele sai de 80 mil e vai até 115 mil, subindo 30 mil pontos com Covid, né? Foi isso externo, independente, não foi do governo dele. Se não houvesse Covid, haveria a chegada, a alçada até 130 mil pontos. Logo de 10 mil para o governo do Lula, com todas as benesses de corrupção que ele pôde usar para se favorecer, sobe 70 mil pontos. O senhor Jair Bolsonaro zerda em 80 mil, então 60 mil. Tecnicamente, eles têm o mesmo desenvolvimento, só que sem usar as mesmas ferramentas durante isso. Durante o mesmo, sem contar que o período do Lula foi o dobro. Então, se fosse no primeiro governo, ele teria subido 20 mil pontos, né? Apenas no primeiro. No segundo, ele vai alçar mais, graças ao consumo, ele sobe mais. Mas se fosse usar apenas o numeral de primeiro governo, seria 27 mil pontos contra 50 mil. Quer dizer que no período de 4 anos, o senhor Jair Messias Bolsonaro faz 50 mil pontos e o governo do PT faz apenas 28 mil. Nesse momento, graças ao governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que vai entregar o cargo pelo que todo mundo vê, até porque ele precisa fazer isso para manter a democracia, a estabilidade do país, e pelo que a gente conhece, ele não tem perfil de lutar contra isso. Nesse momento, nós temos 130 trilhões vindo para o Brasil. Não acredito que isso vá recuar, acredito que isso vai subir. Seguindo aqui, o que se pode esperar desse governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023? Ele não deixa norte para que a gente possa fazer uma análise prévia do que vai acontecer. O que eu vou fazer aqui é uma análise mediante o que ele já fez, que acredito que ele não vai mudar, porque funcionou, veja. Ele provavelmente vai manter os projetos sociais, seria a transferência de renda. Devemos lembrar que com o capital que nós temos, ele não consegue fazer.
mas ele já provou que ele não tem nenhuma perspicácia ou nenhuma intenção de manter o jogo no plano da realidade. Ele já estourou antes e vai estourar novamente. Então, projetos nacionais, mais crédito, mais banco e mais consumo. Então, empresas ligadas ao consumo, bancos e estatais provavelmente vão ter, a princípio, o aumento de suas carteiras, do seu valor de mercado. Provavelmente ele vai usar a carta novamente habitacional. Né? Eu sempre, quando falo habitacional, vou lembrar de Odebrecht, vou lembrar do Lava Jato e aonde ele está ali. Então nós vamos ter novamente, provavelmente, um novo boom de commodities, igual foi o outro, mas algumas empreiteiras que serão favorecidas se ele usar a mesma métrica. Ele provavelmente não mudou e nem se arrependeu do que ele fez, já que ele não pagou por isso. A gente só muda quando a gente tem prejuízo e paga por isso. Ele vai usar a mesma métrica, então teremos novamente a área habitacional com um boom de commodities. Logo, investimento nessas empresas podem favorecer aos seus investidores. Como o mercado encara o governo vencedor das eleições de ontem? A palavra pode ser declarada como insegurança. Porque, não temos plano de governo. 2, é um funcionário que roubou no outro. É como se estivesse contratando um gerente que ele saiu do restaurante ou do hotel tendo roubado a empresa onde ele trabalhava. E esse gerente foi novamente contratado. Provavelmente ele vai fazer o mesmo. O mercado ele age com insegurança. Insegurança não determina que não haverá lucro. Os investidores, né, os gestores, estão nessa profissão em busca de lucro. Então, a análise aqui foi mostrar os gráficos. Eu posso depois, vou tirar um print screen e vou colocar o gráfico para vocês lá no grupo do WhatsApp, eu ponho também no Instagram, mas era para demonstrar isso. E como é uma coisa futura para janeiro, e não dá para mensurar agora, temos que olhar como a Bolsa começa a reagir. Hoje, lá fora, as empresas Petrobras caiu 10%, Bradesco caiu 7% lá fora, que são empresas que foram vilipendiadas durante o governo do Lula. Então a pessoa já vai tirando o capital dele lá e a Bolsa caiu lá, as empresas caíram lá. Aqui a Bolsa, a Ibovespa, iniciou com uma pequena queda, agora está em 0,40, quer dizer, ela fica ali meio que no aguardo do que pode acontecer. Vamos ver durante a semana. Dessa forma, fica explicado aqui o que foi, graficamente, o comparativo entre os dois governos, do Luiz Inácio Lula da Silva e do senhor Jair Messias Bolsonaro. A minha análise, aqui olhando para a Allianz Sociedade Médica e o Banco Allianz, o banco de todos os médicos, nós temos carteiras dinâmicas para isso. Aguardamos, de novembro até a eleição, o que iria acontecer para que houvesse novo posicionamento, para que se evite, ou que você provavelmente que acompanha o mercado financeiro, vê todo mês gestores dizendo que mudam a carteira. Isso daí não é nem matematicamente, você já mostra que você não sabe nem o que você está fazendo, né? Porque todo mês você muda, a cada 30 dias muda. Já começa que o resultado das empresas são trimestrais. Então, durante o trimestre, a empresa pode cair ou subir. Você pode mudar no máximo 4 vezes, porque eu não faria, nem faço, mesmo em carteira dinâmica. Mas nós temos aí 6 carteiras que vão receber as atualizações, provavelmente em janeiro, após, né, como nós sempre mudamos, com a certeza de março. Porque janeiro, fevereiro, março, a gente já sabe, né, também que o Brasil ele vai se reestruturando. Março é a nossa época de mudança de carteiras. As carteiras recuaram junto com as carteiras mundiais, onde todas elas, né, teve recuo. Estados Unidos, menos 70%, Europa, menos 40%. Todos recuaram, nós estamos no mercado, recuamos também. Então, nada que aconteceu até agora foi motivo para um desespero. É claro, um motivo de preocupação e de aguardo. A partir de agora, com o novo governo, nós vamos começar a tomar as decisões, como fizemos no início do Covid, onde nos posicionamos, e foi o ano que nós rendemos 5 vezes mais que o fundo do Banco do Brasil. Rendeu 20% lá, nós rendemos 115% aqui. Quer dizer, a nossa gestão ela é uma gestão de parabéns, né? Todos envolvidos merecem as suas bonificações, seus elogios. Dessa forma, internamente, digo a todos, permaneceremos de maneira racional, íntegra e muito profissional
para que possamos colher frutos positivos no próximo ano de 2023. 2022 ele vai terminando, provavelmente, como foi um ano de negativo, não vai haver resgate, porque a gente não resgata em negativo, porque seria um resgate de prejuízo, nós só temos a política de resgate no lucro, e vamos medir para 2023. Vale a pena investir? Sim. Nesse momento, se você tem uma queda de 70%, você tem 70% para cima, porque o mercado precisa o equilíbrio. Então, tem 70% para cima. Logo, se tem dinheiro na poupança, tira. Você não sabe o que vai acontecer. Ele vai precisar de dinheiro, ele pode recolher da poupança? Pode. Ah, mas o meu dinheiro na bolsa de valores não pode ser pego? Não. Se você lembrar lá da época do Fernando Collor de Mello, apenas quem estava investindo na bolsa não sofreu com o rapto, né, com o sequestro dos bens, né, dos bens lá nas contas correntes, foram prevenidos, né, ficaram protegidos com o seu capital em bolsa. Vale a pena dessa forma ter seu dinheiro não em dinheiro na poupança, mas em ações. Como eu faço? Entre em contato. Aqui a gente tem uma escola digital, onde pelo menos mensalmente eu coloco lá as matérias, e tem quase 100 aulas explicando como funciona a Bolsa de Valores. Ah, eu tenho dúvida mesmo assim? Claro. Liga para nós, 11 95 135 6262, ou em qualquer uma das redes sociais, está lá Allium Sociedade Médica ou Allium Banco de Todos os Médicos, e você vai ter ali, vai conversar comigo, eu respondo pessoalmente sem nenhum problema. Desejo ao Brasil tudo de bom possível. Nós precisaremos de muita sorte, porque, como eu falei, é um gerente que foi mandado embora porque roubou a empresa. E ele voltou agora para trabalhar. Eu não vejo nele arrependimento no que ele fez. Então, a possibilidade dele repetir a dose é muito grande. Falando do mercado financeiro. Aí tem a pessoa, ideologicamente, eu também não compactuo com o que ele, o discurso dele vai completamente aquém ao que eu acredito que seja bom para um cidadão, ou para muito menos um presidente, e ainda muito menos o líder da nação. Porém, é o que o país, dessa maneira aí, para se analisar, né, tal, foi o que o país escolheu. Então, seguimos assim. Hoje, dia 31 de outubro de 2022. Agradeço a sua audiência. Espero que tenha ajudado e que Deus nos ajude.